Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Temos então estratégia de leitura, identificação de teses e argumentos. Esse é o objeto de conhecimento. Vamos ver então o detalhamento. Gêneros textuais argumentativos. Hoje então nós vamos ler e analisar alguns textos para verificar os argumentos de um texto dissertativo argumentativo, os gêneros textuais argumentativos. Você gosta deles? Eu gosto. Vamos lá então. Hoje nós vamos entender os gêneros textuais argumentativos. Você certamente já se deparou com um texto argumentativo. Já escreveu alguns deles, tenho certeza disso. Mas se não, vamos hoje analisar e compreender essa estrutura dos textos argumentativos. Vamos começar compreendendo esse tipo de texto. Vamos lá. Então, o texto argumentativo é aquele texto que tem como principais características o quê? É o primeiro fato, o primeiro aspecto que você vai olhar para identificar se um texto é argumentativo, é olhar para as características dele. E as principais características são essas aqui. Vamos detalhar para você. O texto argumentativo, ele traz uma ideia, um tema, um assunto, e ele defende essa ideia. Você nitidamente observa a defesa de uma ideia, de uma hipótese, de uma teoria ou de uma opinião. E qual é o objetivo do texto dissertativo ou argumentativo? Qual é? Fica bem claro para você. O objetivo desse texto, que tem como principal característica defender uma ideia, uma hipótese, uma teoria ou uma opinião, é convencer o leitor, convencer aquele que está lendo esse tipo de texto. Para quê? Para que se acredite nesse tipo de texto, né? Esse texto, ele tem uma estrutura que é bem nítida, bem definida. Tem uma introdução, onde se apresenta a sua tese e depois a defende. No desenvolvimento, há uma defesa apresentando os argumentos no desenvolvimento do texto, seguido pela conclusão. Então, esse texto, os aspectos principais dele são defender uma ideia, uma hipótese, uma teoria ou uma opinião acerca de um tema, de um assunto. Traz como finalidade, como objetivo, convencer. Olha, ele vai utilizar estratégias de convencimento para que você acredite que aquilo que está sendo defendido, aquela ideia, é real, é verdadeira. E traz uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução vai apresentar a tese, que é a opinião que ele vai defender. E defender como? Apresentando os argumentos. Nós vamos ver cada um deles aqui, ou pelo menos os principais, para que você já identifique e até saiba escrever esse tipo de texto. Vamos então esclarecer dois aspectos principais. Quando você estiver lendo ou escrevendo, você tem de lembrar de dois aspectos principais em relação a qualquer tipo de texto. Você tem que lembrar o que é uma tese. Vamos lá. Vamos entender. A tese é o quê? A tese que você vai apresentar na introdução de um texto dissertativo, argumentativo. A tese em si, o conceito que se tem dela, a definição, é que a tese é uma opinião. A tese, ela se constitui numa opinião, num ponto de vista, num posicionamento crítico que o autor assume em relação a um assunto dentro de um texto.
Gente, isso ficou claro? Então, a tese é essa opinião, esse ponto de vista, esse posicionamento crítico que o autor assume num texto que está tratando de um determinado assunto. E o que é o argumento? O argumento é o motivo, lembre-se disso, é o motivo, é a razão utilizada para convencer você da validade dessa tese, dessa opinião, desse ponto de vista. Então, tese e argumento são dois aspectos do texto dissertativo argumentativo que você deve levar em consideração, tanto ao ler um texto para identificar esses dois aspectos, quanto ao escrever esse texto. Lembrando que a tese é esse ponto de vista, essa opinião que você tem acerca de um tema, de um assunto. Certo? Então você vai expor isso logo na introdução, a sua tese, a sua afirmação, o seu posicionamento que você vai assumir diante de um assunto, né? Com um tema ali, com um assunto, e você vai se posicionar, certo? E o argumento? Os argumentos são as razões, os motivos que vão dar credibilidade, que vão validar essa sua opinião, esse seu posicionamento. Essa sua tese. Muito bem. Então agora que você já sabe o que é tese, o que é argumento, que você já compreende as características do texto dissertativo argumentativo, vamos trabalhar agora analisando argumentos. Alguns argumentos que estão no texto dissertativo argumentativo, que fazem parte da sua constituição, certo? Vamos trabalhar o primeiro, vamos analisar o primeiro tipo de argumento. É o argumento por comprovação. Professor, o que é isso? É o argumento, é a razão, é o motivo que traz uma evidência. Então, argumento por comprovação ou argumento por evidência, trata-se da mesma realidade. E você precisa aprender a utilizar e a identificar esse tipo de argumento. Esse tipo de argumento, ele traz credibilidade ao texto. É o que faz com que o leitor se convença da veracidade, da validade daquela tese. Veja aí o texto, então, e vamos identificar nesse texto onde está o argumento por comprovação, certo? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui com você o texto e você acompanha comigo essa leitura para identificarmos. Então, o argumento por comprovação. Veja aqui. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, PNAD, de 2008, o telefone, a televisão e o computador estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras. Veja, então, aqui ele já inicia o texto apresentando uma informação importantíssima que vai se constituir aqui na tese, certo? Ele está dizendo que, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, o PNAD de 2008, 3 elementos, o telefone, a televisão e o computador, estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras. Há outros? Há, mas ele está destacando 3 aqui. Esses dados mostram que boa parte desses bens de consumo está ligada ao desejo de se comunicar. A presença desses 3 meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência desse desejo. Então veja, onde é que nesse texto aqui eu encontro o argumento por comprovação, ou seja, a evidência, a razão para consolidar, para dar credibilidade a esse texto? Veja, está aqui. Ele disse então que a presença desses 3 meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência desse desejo. O autor, ele comprova
com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, de 2008, que 3 elementos aqui, o telefone, a televisão e o computador, estão entre os bens de consumo mais queridos, né? Os que são mais desejados e que são mais adquiridos pelas famílias brasileiras. Então, ele está dizendo que esses dados, que dados? Esses aqui do PNAD, mostram que boa parte desses bens de consumo está ligada ao desejo de se comunicar. Então, aqui, a presença desses 3 meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência desse desejo. De que desejo? Do desejo de se comunicar. Muito bem. Aqui, então, nós observamos o argumento por comprovação, por evidência. O autor mostrou a evidência do que ele informou, que os bens de consumo, né, que os 3 aí, o telefone, a televisão e o computador, estão entre os bens de consumo. Isso em 2008. O que você acha que está presente no desejo, né, de consumo das famílias brasileiras atualmente? Olha, atualmente, a compra da casa própria, né, adquirir imóveis, investir no mercado, são bens desejáveis pelas famílias brasileiras, né? Entre outros. Muito bem. Agora nós vamos analisar o argumento por comparação. Já vimos por evidência e agora vamos por comparação. É um outro argumento muito válido e que sustenta uma tese, uma opinião. Veja, vamos ler juntos aqui. Onde é que eu vou encontrar aqui o argumento por comparação? A quebra de sigilo nas provas do Enem 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. Aqui, ó, traz uma informação, certo? A quebra de sigilo nas provas do Enem de 2009, denunciadas pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis por essa quebra de sigilo, certo? O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Veja esse argumento aqui, certo? Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Então, nesse texto aqui, onde é que nós encontramos o argumento, a razão, o motivo por comparação? Como foi que o autor desse texto validou, trouxe para esse texto uma validação, uma credibilidade, um aspecto para lhe convencer? Aqui, veja, assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Então, observe que o autor está traçando um paralelo, está comparando que da mesma forma como a imprensa é responsável pelos seus próprios sigilos, assim também as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Ou seja, traçou um paralelo, uma comparação, estabelecendo um padrão de responsabilidade. Ou seja, cada um se responsabiliza pela sua área. A imprensa é responsável pelo seu sigilo e as autoridades educacionais devem ser responsáveis pela sua área. No caso aqui, especificamente o Enem. Gente, isso aqui ficou claro para vocês? Olha, ele trouxe o argumento para comparar duas realidades aqui. Então, ficou claro aqui a razão, o motivo, o argumento, porque argumento é razão, é motivo. E esse aqui é o por comparação. Muito bem. Agora, vamos, então, compreender um pouco mais sobre as estratégias argumentativas, dando sequência, certo? Então, nós analisamos dois tipos
dois tipos de argumentos ou estratégias argumentativas. Nós já analisamos a comprovação, que é a evidência, certo? Mesma coisa que evidência. E analisamos a comparação, o argumento por comparação. Então, ao ler um texto, você já foca nesses aspectos. Quais são os argumentos que estão sendo utilizados aqui nesse texto? Eu tenho argumentos por evidência, por comprovação, ou eu tenho argumentos por comparação, ou outros tipos, né, de causa e efeito, argumentos históricos, enfim. Nós temos também estratégias argumentativas ou argumentos por citação. E por alusão histórica, o argumento histórico. A citação é quando eu trago para o texto a fala de um autor reconhecido, né? As evidências de um autor reconhecido para trazer credibilidade àquilo que eu estou escrevendo ou para comprovar o que está escrito ali. Então, trago a citação de um argumento, por exemplo, de autoridade, né? Um autor, uma pesquisa que já foi feita, um autor que já escreveu sobre aquele assunto, então eu trago para o meu texto, no caso, quando eu estiver escrevendo um texto argumentativo, para dar credibilidade, para validar a minha tese, o meu posicionamento, a minha hipótese, a minha opinião, certo? Mesma situação com alusão histórica ou argumento histórico. Eu trago, então, um fato histórico para exatamente comprovar aquele meu posicionamento, aquela minha ideia, aquela minha hipótese. Vamos compreender um pouco mais sobre a citação. Então, trata-se de quê? A citação é essa estratégia argumentativa, ou seja, esse argumento em que se cita pessoas consagradas, especialistas, né? Autores renomados, pessoas consagradas, né? Esses autores renomados que têm autoridade, né? A citação, ela traz um argumento de autoridade para validar, para comprovar aquilo que eu estou falando. Então, para falar sobre determinado assunto, cito um autor que é renomado, que já é conhecido e que suas ideias são basicamente indiscutíveis. Então, pode-se utilizar exatamente o que aquele autor, aquele especialista, aquele renomado autor disse, usando, isso aqui é interessante você anotar, aspas. Eu não posso me apropriar do que outro autor disse ou descobriu como se fosse meu. Seria um roubo intelectual, seria falso, né? Então, não posso, se a citação é de um autor consagrado, está num livro, está num editorial, está num artigo, está numa revista. Então, é uma propriedade intelectual de alguém. Eu não posso pegar e me apropriar disso. Seria um crime, certo? Seria não, é um crime. Então, e falta de honestidade. Então, você tem que, se você vai trazer para o seu texto, estou escrevendo um texto dissertativo e quero, então, trazer um argumento de autoridade, uma citação de um renomado autor, de um autor consagrado sobre aquele assunto que eu estou escrevendo, eu trago aquela citação, só que eu devo aspear, eu devo colocar as aspas, que é um dos usos para a aspa, para esse sinal, certo? Então, uso as aspas, e isso aqui já indica que não pertence a mim aquela fala, aquela citação é de outra pessoa, certo? Ou então fazer referência a essa pessoa, relacionando as ideias delas com as suas, né, com aquelas que estão defendidas no texto. Ou eu trago a citação direta, usando as aspas, ou eu me refiro ao autor daquela fala, daquela expressão e dou os créditos a ela, pago os créditos, certo? Muito bem, vamos ver um exemplo de citação direta. Olha aqui, eu trago então este exemplo para você. Citação direta. Segundo Anderson, 2006, página 19, veja as aspas aqui,
porque todas as vezes que eu citar diretamente a fala, o escrito de um outro autor, de uma pessoa, de outra pessoa que não seja minha descoberta, que não seja meu texto, eu devo colocar as aspas. E isso aqui já indica, já é a indicação de que essa fala não é minha, é de outra pessoa. Então, segundo Anderson, 2006, página 19, obviamente, essa é a função da economia. Ela busca desenvolver modelos simples e facilmente compreensíveis que descrevem os fenômenos do mundo real. Aqui, então, você tem o exemplo de uma citação direta. Quais são os detalhes que eu posso observar? As características. Aspiei e disse quem, coloquei aqui, registrei de quem é essa fala, certo? Além de colocar entre aspas, eu fiz a referência, paguei os créditos. É do Anderson. Muito bem. Vamos então para o exemplo número 2, para você entender mais ainda. Agora, você vai entender a citação indireta. Vamos lá. Citação indireta. Mas você veja que as aspas permanecem. Por que as aspas permanecem? Porque esta fala não é minha. Este texto não é meu, é de um outro autor bem renomado. No nosso caso aqui, Bechara, um importante gramático. Então, vamos lá. Linguista e gramático. Quero deixar aqui minha gratidão aos mestres que, através de seus livros, me permitiram repetir as boas doutrinas. Ainda quando não lhes sigo as pegadas, permanece o meu preito de reconhecimento. Muito bem. Aqui você tem a citação indireta. Veja quais são as características dela. Continua entre aspas. Por quê? Porque o texto não é meu. E aí eu já coloco o autor aqui, logo abaixo, para poder indicar que é uma citação indireta. Seguindo ainda, vamos ver um pouco mais dessa explicação sobre a citação indireta. Então, o Bechara é agradecido aos seus mestres, pois reconhece que através dos seus livros obteve as suas bases, né, as bases do seu conhecimento. Acrescenta que ainda que não siga as mesmas pegadas, reconhece o trabalho de seus professores. Muito bem. Agora que você entendeu essa estratégia argumentativa, esses argumentos, né? Vimos por comparação, por evidência ou comprovação, agora por citação, que se subdividem em citação direta e indireta, vamos ainda verificar por comprovação, um pouco mais, vamos detalhar um pouco mais, vamos lá. Olha, a estratégia argumentativa ou argumento por comprovação, que é a evidência, aquele que nós vimos, ela se dá pela apresentação de dados estatísticos. Olha, eu comprovo, eu mostro a evidência. Então, essa estratégia argumentativa por comprovação, ela consiste em quê? Consiste no fato de eu apresentar, de eu mostrar, de eu colocar ali no texto dados estatísticos. Eu vou mostrar através de uma estatística aqueles dados, tantos por cento das famílias brasileiras, né, adquiriram tais bens, o desejo de consumo é aquilo. Isso de acordo com os dados. Não tirei isso de mim mesma, mas fui lá, verifiquei os dados estatísticos, verifiquei uma estatística. E também eu vou verificar pesquisas e estudos que servem como provas concretas. Então, a estratégia argumentativa chamada comprovação ou argumento pela comprovação, por comprovação, acontece quando eu mostro, quando eu insiro no meu texto a apresentação de dados estatísticos, de pesquisas e de estudos para servir de evidência, de prova concreta. Ou seja, esses recursos, eles são apresentados para quê? Para comprovar, para evidenciar aquilo que está sendo discutido e defendido, a sua tese, o seu ponto de vista.
Isso ficou claro para vocês? Eu tenho certeza que ficou. Então, vamos ver exemplos aqui desse argumento por comprovação, dessa estratégia por comprovação. Vamos lá. Denúncias de crimes cometidos pela internet mais que dobram em 2020. Esse é o título, né, do texto. Então, veja aí. O número de denúncias anônimas de crimes cometidos pela internet mais que dobrou em 2020. Ó, esse aqui é o fato, a opinião que ele colocou aqui, a tese. Ele disse, ele fez uma afirmação, a tese é uma afirmação. Ele disse que o número de denúncias anônimas de crimes cometidos pela internet mais que dobrou em 2020. E aí, veja aqui, ele continua dizendo que de janeiro a dezembro do ano passado foram 156.692 denúncias anônimas contra 75.428 em 2019. Ou seja, em 2020, situou no tempo aqui, houve, veja bem, houve quanto? 75.428 denúncias anônimas de crimes cometidos pela internet. O dobro do que aconteceu em 2019, certo? Muito bem. Então, ou melhor, em 2019 aconteceram 75.428. Isso é a metade, né, desse número aqui de 156.692 denúncias ocorridas em 2020, de janeiro a dezembro de 2020. Muito bem. Seguindo então, nós temos aqui que esses dados, esses que nós colocamos, esses números, levam em conta as notificações recebidas pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Veja, Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, uma parceria da ONG SaferNet Brasil com o Ministério Público Federal. Aqui eu já mostrei a fonte, eu já comprovei de onde eu tirei esses dados, certo? Então, o total de 156.692 é o maior número da série histórica desde que o levantamento começou, isso em 2014. Então, aí você tem essa estratégia argumentativa por comprovação. Estamos comprovando, estamos mostrando os dados estatísticos com uma fonte confiável. Muito bem. E aqui, então, nós temos algumas imagens. Observe este quadro com estas imagens. Começando pela primeira, certo? E nós temos aí, você deve já olhar e reconhecer pelas imagens, você que gosta de história, você tem então, nessa primeira imagem, né, com pessoas ali, você tem o quê? Você tem a queda do Muro de Berlim. Isso foi um acontecimento histórico. Muito bem. Seguindo, então, nós temos a Primeira Guerra Mundial, outro fato histórico que mudou o mundo, né? Assim como a queda do Muro de Berlim também alterou a realidade, mudou a realidade na Europa. Seguindo, nós temos também outra imagem com aviões ali mostrando homens, não é? Nas trincheiras, subindo as trincheiras, essa aqui. Nós temos então aí a Segunda Guerra, temos imagens comprovando a Segunda Guerra Mundial. São argumentos históricos, estratégias históricas. Aqui nós temos aqui a construção de Brasília, nossa capital. Muito bem. Outra estratégia histórica, outro argumento histórico. E aqui nós temos um acontecimento que mudou a realidade do mundo inteiro. E esse mérito, né, segundo a maioria dos autores, é do Brasil. Nós temos aqui, olha que coisa interessante. Você reconhece essa imagem? Claro que reconhece. Nós temos aqui o primeiro voo do 14 bis, né? Esse aqui é o 14 bis,
que foi inventado pelo grande brasileiro Santos Dumont. Muito bem, então, você teve aqui os exemplos, né, de estratégias argumentativas históricas, o argumento histórico para comprovar o seu texto ou você identificar uma argumentação histórica. Muito bem, vamos seguir então, analisando mais um. Que mudanças no clima afetaram a humanidade? Era uma pergunta, veja. Então, eu tenho esse texto, vamos ler o texto e vamos analisá-lo. Que mudanças no clima afetaram a humanidade? É uma pergunta, veja. Não é exagero dizer que a história da humanidade sempre esteve ligada às transformações climáticas. Olha, gente, ele já fez uma afirmação. A história da humanidade sempre esteve ligada às transformações climáticas, sobretudo até o século XX, quando ainda não havia tecnologia suficiente para tornar mais toleráveis as variações bruscas ou prolongadas de tempo e temperatura. Essas alterações fizeram o homem descer das árvores, extinguiram civilizações, impulsionaram migrações e decidiram guerras. Para exemplificar, em 1812, o inverno rigorosíssimo aniquila as tropas de Napoleão Bonaparte que haviam invadido a Rússia. Veja, olha o argumento que ele está usando aí. Argumento histórico. Essas alterações climáticas, né, fizeram o quê? O homem descer das árvores, extinguiram civilizações, impulsionaram migrações e decidiram guerras. Pois é, decidiram guerra, né? Veja aí ele utilizou o exemplo de Napoleão Bonaparte, que em 1812, né, o inverno rigorosíssimo, fez um estrago aí. Pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido.